Você acha que realmente desistir é uma opção? Não para um cristão. Você já deve ter ouvido falar de Horatio Spafford, advogado de sucesso. Em 1871 acontece a primeira tragédia de sua vida com a morte do seu único filho homem. Em 1873, como também era um investidor imobiliário, ele perde quase todo o seu patrimônio no grande incêndio de Chicago. Mesmo assim, ele e a esposa Anna atuam para ajudar as famílias que ficaram desalojadas na cidade. Mais tarde, abatidos, eles resolvem fazer uma viagem à Europa. No último minuto, por um imprevisto, apenas a esposa e as 4 filhas embarcam. Durante a travessia do Atlântico, o navio colide com um veleiro e afunda com a morte das 4 filhas. Completamente desolado, Spafford vai ao encontro da esposa na Europa. Na viagem, quando o capitão informa o local aproximado do acidente, apesar da dor profunda, Horatio foi capaz de escrever um dos mais belos hinos do cristianismo e que desde então tem trazido conforto a tantos. No original, o título foi It's Well With My Soul, está tudo bem com a minha alma, mas no Brasil ficou conhecido como Sou Feliz com Jesus. Esta melodia é o melhor exemplo da frase de Lutero de que a música empresta asas à pregação do Evangelho. Assim, através do sofrimento da perda, Horatio conseguiu tocar o coração de tantos até os dias de hoje. Muitos conhecem até aqui a história de Horatio, mas esta foto mostra que a vida de Horatio foi muito mais além. Depois desta perda brutal, eles tiveram mais um casal de filhos, mas em 1880 o menino falece por febre escarlatina. Para aumentar as tragédias do Spafford, a sua própria igreja em Chicago se volta contra eles, imaginando que tudo isto era resultado de um ato de castigo por Deus em relação aos seus pecados. Abalados com tudo, os Spafford deixam os Estados Unidos rumo a Jerusalém para fundar um grupo chamado American Colony com a missão de servir aos pobres naquela região de tanta miséria. Mais tarde, o Colony tornou-se tema do livro Jerusalém, da editora Selman Lagerlof e agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura. Em 1914, inicia a Primeira Guerra Mundial e o Colony fica completamente desconectado do resto do mundo. Não havia homens para lavrar os campos, além de um ataque vigoroso de gafanhotos, o que levou a população da região a perecer de fome. Mesmo assim, a cozinha do Colony alimenta durante a guerra mais de 2.000 pessoas diariamente e se torna o maior hospital, recebendo feridos de ambos os lados do confronto. Sim, um hospital no meio da guerra e atendendo soldados dos aliados e do antigo Império Otomano. Quando o chefe militar turco de Jerusalém oferece a sua rendição aos ingleses, ele estende um lençol das camas do Hospital do Colony como uma bandeira branca que hoje está no Museu Imperial da Guerra em Londres. Já com os descendentes de Spafford, segundo o exemplo dos pais, em 1947 e em 1967 vem à tona os 2 conflitos da guerra israelense e o Colony continua com a missão de fazer o bem com a bandeira da Cruz Vermelha sobre a sua cúpula. Hoje, o Colony é um hotel ainda dos remanescentes do Spafford, mas não perdeu a sua missão, mantém ainda o antigo objetivo de Horatio com o Spafford Children's Center para atender as crianças carentes de Jerusalém. Horatio é um daqueles personagens únicos que ensina que as provações da vida, elas não ocorrem para nos transformar em pessoas ressentidas ou amargas. Ao contrário, elas nos tornam melhores. Como ele mesmo escreveu, se a dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sim,
O lugar de fazer o bem é como o de Deus, em toda parte, seja em Chicago, seja no oceano, seja em Jerusalém, ou seja, na sua casa.